Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Peço desculpas aí, galera, de não estar podendo postar conteúdo para vocês da forma como eu gostaria, da forma como eu acho que vocês precisariam, mereceriam receber na sua casa, mas não está dando. Tá? São circunstâncias muito locais minhas aqui. Mas vamos falar sobre golpe, um pouco atrasado, eu acredito, mas nem tanto assim, né? Porque hoje toda hora você escuta, e eu mesmo sou um que destaca muito isso, né? O termo golpe. Toda hora você vê alguém falando de golpe, aí os fascistas, militares, né? Tem muita coisa de militar hoje, muito militar no governo, muito militar no poder, isso não é bom, né? Traz aquela ideia de golpe, né? De regime militar, de ditadura. E é mais ou menos isso, né? Que uma galera aí que já está no poder hoje, mas ameaçadas pela sua própria incompetência e o seu projeto bizarro de destruição do Brasil, eles sabem que vai ter uma oposição, que vai ter uma discordância aqui da população massacrada, que vai criar um movimento para derrubar os atuais governantes no poder, e para se sustentar lá eles vão tentar algum tipo de manobra. A única manobra que um ser mais limitado consegue enxergar seria a manobra de usar a força para permanecer no poder. Porque aí você reprime a resistência. E a forma de usar a força contra a população, que resistiria ao movimento de permanência no poder dele, seria o golpe. Então seria tomar o poder, acabar com o sentido da democracia, participação popular, discordância. Acabou tudo, é eu que mando e vocês obedecem. É isso que a gente fala de golpe. Eu fico pensando aqui a respeito de golpe, em alguns movimentos do próprio governo Bolsonaro, e a própria população entendendo basicamente o que está acontecendo ali. Se você sabe da história, se você já olhou para trás um pouquinho. Para começar aqui, galera, eu tenho que destacar que a gente está ultrapassando hoje a margem de 3.800 mortes em 24 horas de pandemia no Brasil. Já quebramos a barreira dos 300 mil mortos, com folga até, já rumamos para 500 mil mortos, 400 já está no roteiro ali já. Então vamos para mais de 500 mil mortos. Eu estou falando dos números oficiais que o governo deixa passar para você, tá? Não se engane, talvez a tragédia seja ainda maior do que essa. Mas o que a gente tem hoje no governo, um caos pela pandemia, a tragédia dos mortos, um caos na economia, um caos naquele sentimento de ordem por parte do governo, que é uma bagunça, é só polêmica, é só acusação, é só palavrão, é um presidente estúpido no poder, alguns estúpidos o seguindo, gente tentando questionar, gente tentando se aproveitar. Então é um caos estrutural aqui no país, e tudo isso governado por um grupo de militares, que é o que a gente vê muito no poder hoje. O Bolsonaro gosta muito de se exaltar como militar. Na verdade ele é um capitão, meia boca, expulso do exército porque era um arruaceiro, mas que aproveitou ali a farda para fazer uma autopromoção, para passar aquele tom, aquela imagem de seriedade para a população. Olha, o cara é militar e tal. Porra nenhuma, o Bolsonaro é só um fantochão. Não é nem líder fascista. Ele tem uma conduta fascista, ele pode ter os princípios fascistas dentro dele, mas nem líder fascista ele é. Ele é um fantochão. Quem você vê muito no poder hoje são os militares. A cúpula militar. Interessada em ficar no poder, aquela ambição, as vantagens, os benefícios que eles já viram no passado, tentando se aproveitar de novo agora, e também um bando de corrupto. Você vai lá ver gente do Centrão, você vai ver gente que surgiu agora junto com o Bolsonaro, que se você for pesquisar sobre o cara, é corrupto. Dentre eles, alguns são até traidores, deixaram o Bolsonaro, mas não deixam de ser bandidos, não deixam de ser corruptos. Surgiram com o Bolsonaro, na onda da arminha. Hoje pode até discordar, divergir aí por questões de disputa de poder, mas todo mundo junto, sabe? Você entende isso, né? Nem falar que o Dória é inimigo do Bolsonaro, ou que a Joyce Hasselman, Não, todo mundo surgiu junto, todo mundo se deu bem junto. E muita gente ajudou esses caras a chegar lá e hoje vem tirando o corpo, fingindo que não é com ele, que não tô nem aí, não foi comigo, tipo Nando Moura da vida, ou Felipe Neto. Todo mundo ajudou essa merda aí. Mas todo mundo parte do mesmo grupo. Então, você vai observando aí que a ideia é essa. Eles falam muito de golpe abertamente já,
né? O Bolsonaro tenta algumas manobras, como incitar motins, ou trocar o comando das Forças Armadas, né? Ou vir a público com aqueles seus discursos de que a caneta é dele, que o poder é dele, e que tem estado de sítio, que vai esticar a corda. Toda hora ele fala sobre isso. Eu não sei se ele está só latindo ou se ele tem a intenção de morder alguém lá na frente. Mas, parando para pensar, galera, fora o gado, né, é difícil você argumentar, né, com um país que tem gente insistindo em celebrar, né, nostálgico até, como um sentimento de aquela saudade gostosa de uma ditadura, sabe? Do golpe de 64, que é o que a gente fala hoje, né? Foi recentemente aí que o governo exaltou. Alguns líderes do governo, alguns políticos de influência falando sobre o golpe de 64 como se fosse uma coisa maravilhosa, que a gente deve celebrar, homenagear, destacar, comemorar. Comemorar golpe, galera. Comemorar ditadura. Um regime covarde como aquele que torturava, né, pessoas inocentes, crianças e mulheres, dos modos mais vis possíveis, por sadismo até. Você acha que isso, né, transmite algum tipo de saudade, né, positiva para alguém? Aquela nostalgia gostosa? Digamos, galera, que fora aqueles países que ainda porventura estejam sob a influência de um regime ditatorial, eu acho que só o Brasil, nessa atual situação aqui, nesse momento nosso aqui, é o único país, a única nação do mundo que fica discutindo se deve ou não celebrar, né, o golpe de 64, um golpe, né, que instaurou um regime ditatorial no país. Celebrar, comemorar, homenagear. Onde já se viu isso, galera? É um absurdo. A gente está falando aqui e tem gente que defendendo uma situação como essa. Tem gente pedindo uma nova intervenção militar, um novo golpe, uma nova ditadura. É um absurdo. Parece que eles não estudaram a história, não entenderam a coisa, não sabem como funciona. É porque alguém disse para eles que é bom, ou alguém falou que seria melhor, e aí eles vão no embalo. Sabe? Cara, deixa eu falar. Regimes golpistas, não importa se de esquerda ou de direita, né, autoritários, aquele poder impositivo, muitas vezes pela força das armas, né, são repressivos por natureza. Eles são sustentados por um esquema, por uma base de perseguições, principalmente políticas, né? Eles têm aquela questão da tortura e da morte, para servir de coação e intimidação contra populares que venham a reagir ou resistir às ideias do governo, certo? E tem a perda de vários outros direitos, né? Isso é natural. Direito de liberdade de expressão, o direito de ir e vir, o direito a questionar, o direito a entender o que acontece. Você perde tudo isso. A partir do momento que se instala um regime desse, eles mandam, você obedece. É o sonho de muita gente que está aí e já está no poder ou quer chegar ao poder. Porque aí ele sabe que independente da merda que ele fizer, ele vai continuar lá. Porque você vai obedecer. Nem que seja força. Sabe? E eu fico pensando em que tipo de pessoa pode sentir saudade disso. De torturas, perseguição, morte, perda de direitos, escravização. É isso que acontece. Quem tem vontade, né, de uma coisa dessa? Quem sente saudade de uma coisa dessa? Sabe? É absurdo. Um regime pautado em covardias, injustiças e traições. É uma tragédia que a gente viveu e tem gente batendo palma, pedindo de volta, ou tentando, né, homenagear ditadores do passado, gente que estuprava criança, mulher. Eu acho que o único presidente, né, de um país civilizado como o nosso, né, em atividade hoje, né, em vigência hoje, é o Bolsonaro, né, que foi capaz de homenagear o Ustra, que torturava mulheres. Ou o Stroessner, que estuprava crianças. Só o Bolsonaro e aquela galera dele que bate palma para tudo que ele fala são capazes disso, galera. E é isso que me irrita. Sabe? Eu fico escutando aquele discursinho de muitas pessoas que falam assim, mas só morria bandido. Eles falam que na ditadura só morria bandido, né? Sabe quem é o tipo de bandido que morria na ditadura, galera? Morria bandido que cometia o grave crime de discordar do governo. Esses eram os bandidos perigosos que eles caçavam, os perigosos terroristas comunistas. Gente que discordava do governo, gente que se levantava para falar contra as injustiças, as covardias, a corrupção do governo militar, que era a base do governo, corrupção.
enriquecimento ilícito, roubo. E você não podia discordar, você não podia falar nada, porque senão você seria considerado um criminoso. E aí, a partir do momento que você é considerado um criminoso, é passível de qualquer outro tipo de ação do Estado, como por exemplo a execução. Ou coisas mais sádicas, como tortura. O exílio ainda estava bom ainda. Valia tudo, galera. Na época dos militares ali, como você não tinha uma justiça real, não tinha cobrança, não tinha transparência, basicamente eles usavam de qualquer ferramenta para sustentar o poder deles. E para sustentar esse poder, eles não admitiam que ninguém os ameaçasse a imagem deles, ameaçasse divulgar o que eles fizeram, ameaçasse individualmente um líder questionando, ou duvidando, ou discordando de alguma ordem que ele venha emitir. Certo? Então, basicamente, você tinha traição, espionagem, tortura e execução. Como eu disse, como é que alguém pode sentir saudade de uma época dessa, a não ser que você fosse um torturador, com toda a segurança e benefício possível. Se você fosse um carrasco, saía só para matar as pessoas inimigas do governo, então você estava a serviço do governo e muito bem protegido por isso. Ou você fosse algum tipo de traidor, que seria, sei lá, recompensado com algum tipo de vantagem. Esse é o tipo de gente que pede ditadura. Sabe? E valia tudo, como eu estava dizendo para você. Valia você perseguir, matar, executar, torturar, desde homens, principalmente, mas você tinha ali mulheres sendo perseguidas e torturadas. A própria Dilma foi vítima de tortura, dentre outras tantas aí. Crianças eram presas, julgadas e condenadas a serem consideradas perante a população como perigosos, terroristas. Crianças, cara. Crianças eram obrigadas a acompanhar a sessão de tortura do próprio pai, para potencializar a tragédia da vítima da tortura e traumatizar essa criança. E aí eles conseguiam divulgar isso para a população, que é para colocar medo em outros possíveis conspiradores que viessem ameaçar o governo deles com uma simples crítica, por exemplo, ou a discordância de uma imposição. Mulher e criança, cara. Outra coisa que eu escuto muito quando a gente fala de ditadura é aquela questão do mas eles combatiam perigosos terroristas, os terroristas comunistas, tinha uma ameaça comunista que ia vir para o país, ia implantar uma ditadura comunista. Eles deram um golpe para proteger a nação de um suposto golpe que eles imaginavam ou eles criaram de maneira fantasiosa, no meio de uma ficção, para assustar a população. Eles deram um golpe para proteger a gente de um golpe. Foi basicamente isso. Esse golpe militar surge para derrubar um projeto desenvolvimentista. Caramba, palavra difícil, né? Um projeto de desenvolvimento que estava surgindo na nação. Onde a gente seria um país mais industrializado, um país que, digamos que, adquiriria riquezas, explorando seus recursos de maneira conjunta, equilibrada, ia dividir esses recursos com a população, ia tirar da mão dos monopólios, dos grandes donos do setor, para dar para a população. E é natural que um país que cresça de maneira organizada, de maneira sustentável, de maneira equilibrada, bem planejada, é natural que surja um nível, um padrão de educação bem maior. É natural que você tenha níveis de saúde e segurança também bem melhores. E aí isso dá sustento para o povo subir. Você divide as riquezas com a nação de maneira justa, é natural saúde, educação e segurança naquele povo. Ocorre que existia uma elite de atraso, que não queria esse tipo de ação, não queria um projeto desse, de hipótese nenhuma. Jamais admitiriam que mudasse o sistema padrão deles lá. Essa elite do atraso era composta por pessoas que dominavam o monopólio de produção de certos setores, principalmente de matéria-prima. Então eles não queriam industrializar o país, porque eles ganhavam muito dinheiro produzindo alguns recursos de matéria-prima e exportando para fora, ou explorando o mercado interno. Eles não iam querer um mercado forte, uma economia forte interna, porque isso ia desvalorizar o poder deles. Jamais eles iam deixar a gente industrializar o país, ou criar um projeto que permitiria isso. Jamais. Então essa elite do atraso percebeu que não dava. Era totalmente contrastante com as ideias deles e o poder deles, um projeto de desenvolvimento do país. Então eles tinham que passar por cima, eles tinham que acabar com isso. É basicamente o que você vê hoje,
desde o impeachment da Dilma, que é um golpe. E aí começou toda aquela onda de privatizações, né, aquela onda, né, de agendas de reforma trabalhista, reforma previdenciária, que só massacrou a população. Né, de onde eles tiraram vários recursos, né, seja da questão social, seja da educação, seja da saúde, da segurança. Eles tiraram esses recursos para deixar a população cada vez mais submissa, mais escrava, mais miserável. E essa elite do atraso, lá na época do golpe de 64, também tinha esse projeto. Eles aprenderam direitinho a cartilha que vinha da CIA. Eles viam que o seu poder estava ameaçado, eles precisavam manter o monopólio, né, daquele sistema atrasado de fabricar, né, ou produzir matéria-prima e vender para fora. Eles não queriam dividir o poder, queriam que esse poder ficasse restrito a poucos deles, né, que é assim que se garante a manutenção do poder. E também precisavam que a população continuasse cada vez mais miserável, que isso traz, né, a submissão. É isso que cria o escravo perfeito, que é o que eles buscam. É o robozinho, o zumbi, que só trabalha e não reclama. É isso que eles queriam. Então eles não podiam deixar um projeto bom para o país. Eles tinham que atropelar. E a única forma que eles encontraram naquela época foi dando um golpe. Tem toda a história do golpe, né, dos militares que se levantaram, né, e a simulação que eles fizeram lá no Congresso para legitimar, né, a intervenção deles. Certo? Tem uma história por trás disso. Mas para impulsionar melhor esse golpe, além das manobras dos militares, onde alguns generais, né, colocaram algumas tropas nas ruas, criou-se um tumulto, uma tensão, um momento. Né, aí eles conseguiram legalmente fingir, né, porque constitucionalmente não era previsto você aceitar um golpe legalmente. Então eles fingiram que o presidente da época, o João Goulart, né, havia fugido do país. E aí, se a cadeira de presidente se torna vaga, existe um dispositivo constitucional que permite que você eleja um novo presidente. Ocorre que o tal do Jango, ele não fugiu do país. Ele estava em Brasília e voou para o Rio Grande do Sul para ficar protegido por alguns generais que ainda estavam leais a ele. Porque generais de São Paulo e outras regiões, né, marchavam rumo ao Rio de Janeiro para, né, sustentar a ideia do golpe. E no meio desse tumulto, um oportunista lá do Congresso, que sabia que Jango havia viajado para o Rio Grande do Sul, né, não entrou em detalhes e disse: o presidente deixou Brasília. Né? E aí você entende, ou subentende, se foi isso que ele quis fazer, deu aquela ideia de que o presidente fugiu do país, a cadeira estava vaga. Então, para fingir que foi legítimo, que foi legal o golpe, né, para dar legalidade às ações subversivas dos generais, né, tem esse dispositivo: o presidente saiu do país, abandonou a cadeira, vamos eleger um novo presidente. E aí eles elegeram, né, os generais que nunca mais saíram do poder. E para sustentar toda essa manobra deles, não foi só a questão dos militares. Os militares trabalham para alguém. Alguns deles, é verdade, né, eram dessa elite do atraso. Sempre foram. A cúpula militar sempre pertenceu à elite. Mas muitos deles trabalhavam para a gente da elite. Então era interessante para eles se eles conseguissem tomar o país. E não tem um plano B para um golpe. Ou seja, eles têm que dar o golpe e tem que dar certo. Porque se não der, eles seriam considerados traidores. Tem gente que levantou um motim. Alta traição contra a nação. Então não tem essa ideia de plano B para golpe. Iniciou o golpe, tem que terminar. Porque de algum jeito vai terminar. Ou vai ser ruim para a população, ou vai ser ruim para eles. Então eles não iam fazer uma coisa meio que nas coxas. Estava bem organizado, estava bem sustentado. Para dar a simulação de que há legalidade, foi essa manobra no Congresso aí. Tinha a questão da intimidação, né, da confusão, da tensão que eles criaram com os militares marchando nas ruas com tanques e gente armada. E isso na população fica meio esquisito, né? Os caras das armas estão aí. E a população não estava tão armada assim para resistir aos caras. Então fica aquele negócio do medo, da intimidação. Mas eles precisavam de pelo menos uma simulação de apoio popular, galera. E eles conseguiram parte disso, né, manobrando a opinião pública através da imprensa da época, que apoiou o golpe, pelo menos no princípio, e também através de líderes religiosos. Nesse caso daquela época eu falo da Igreja Católica, que tinha uma grande influência sobre a massa. Com essa grande influência sobre a massa, ela conseguiu manobrar a opinião, né, de parte dela para apoiar o golpe. E sempre tem aqueles fanáticos, né, que veem a oportunidade de se dar bem. Então eles fizeram todo esse movimento e conseguiram dar o golpe. Eleger um general e ficar no poder. Que se dane a Constituição, que se dane a lei, que se dane quem discordou. Aí você tem, né, com esse cenário, você vai lá e fecha o Congresso,
você fecha o STF, ou você coloca ministros seus no STF, alegando que os que estavam lá não prestavam. Alguma semelhança com o momento agora, né, não é mera coincidência, tá? E eles conseguiram implantar o golpe a partir daí. Ocorre que depois, logo após o golpe, a própria imprensa, ou parte dela, percebeu que não era do jeito que eles queriam, pensavam. A igreja, na época, também percebeu que, pô, mandei um tiro no pé. Esses militares, esses generais aí, eu não vou conseguir controlar a massa e nem ter minhas vantagens. Então a própria imprensa foi censurada, foi atacada pelo regime militar, depois de ter sido usada durante o golpe para manipular a opinião pública. E a igreja também, né, foi, como que eu posso dizer, teve a sua importância minimizada no regime. Eles tiraram a influência, porque era uma ameaça para eles. Qualquer projeto fascista de poder entende que qualquer um que ameace o seu poder é um inimigo, que deve ser neutralizado. E eles sentiam que a Igreja Católica era um inimigo a ser neutralizado. Porque tinha força. E todo mundo que tem força tem que ser sabotado, boicotado, neutralizado. Então eles acabaram com a imprensa, ou controlaram em parte a imprensa com censura, e perseguiram alguns jornalistas livres, e também controlaram, né, qualquer tipo de sentimento de discordância da igreja. E aí ficaram sozinhos no poder. Como eu disse, tem sempre aquela galera que apoia e dá simulação de vontade ou de participação popular. Você coloca meia dúzia de gado pintado nas ruas, tá vendo? O povo está ao meu lado. E é fácil manipular a opinião pública. E aí você tira aquelas fotos bem com ângulos distorcidos e tal, e fazem algumas postagens como fazem hoje, e parece que a população inteira está a favor de algum genocida no poder. E não é assim. Muitas vezes você vai ver lá, tem meia dúzia de gente que tem lá, está sendo paga para estar lá. Mas passa a simulação para a população de que tem legitimidade porque tem apoio popular. Não é mera coincidência com nada do que acontece hoje, tá? É exatamente isso, porque militares não são criativos, eles não têm criatividade. Se deu certo no passado, eles vão tentar replicar agora. O que eles precisam para dar um golpe? Eles precisam do caos político, eles já criaram esse caos, a crise política, a discordância com os ministros do STF, toda hora, né, algum babaca está falando de fechar o Congresso, que infelizmente está corrompido de bandidos, que também controlam, inclusive, a presidência da República. Mas quando você vê alguém atacando o Congresso, atacando o STF, né, pode perceber que ele não ataca o presidente Bolsonaro, que também lá está uma quadrilha de bandidos instalada lá, porque é a mesma quadrilha em tudo. Então, se você vê alguém atacando o STF, atacando o Congresso, preservando o presidente, com a sua família de bandidos, a ideia dele é exatamente essa: vou atacar as outras quadrilhas, oposições ao poder total do presidente. Se eu fechar o STF, fechar o Congresso, o presidente governa sozinho. É a mesma coisa daquela guerra de facções, onde só tem duas facções bandidas. E aí você ataca uma, mas deixa a outra livre para crescer, para dominar a situação. É basicamente isso. Hoje você vê o presidente falando de motim de policiais, muita gente ligada a ele, né, falando sobre isso, tentando incentivar os policiais a se rebelarem contra os governadores. Eu já falei sobre isso também, né, no episódio da morte do policial baiano lá e em outras situações mais anteriores. Porque a ideia deles é sustentar qualquer movimento de golpe com os militares, com as polícias, que hoje são submissos aos governadores, né, mas eles querem federalizar isso, colocar todo mundo na mão do presidente. Porque dentro dos quartéis tem aquele fanatismo. Tem aquela questão individual do mau caráter de que, bom, se aparecer um golpe eu vou me dar bem se eu ficar junto dos caras golpistas. Então dentro dos quartéis tem muito disso, dos quartéis da Polícia Militar. Tem muito fanático dentro das trincheiras menores, né, os zumbis, né, dentro das trincheiras menores, ou das fileiras menores do Exército Brasileiro. A alta cúpula tem lá os seus próprios interesses e tal, mas aqui embaixo, né, os pé rapados aqui embaixo, os milicos de baixo aqui, que é quem que vai à frente e troca tiro, esses aí também estão vendo a oportunidade, pô, tá ruim, como que eu faço para me dar bem? Eu vou apoiar os caras do golpe, e aí, nem que seja só eu, pelo menos, e minha família, eu vou me dar bem. É assim que eles pensam. Eles só não conseguem ver, né, que quem deixou ruim para eles é justamente quem ele quer apoiar para dar um golpe. É um negócio meio complicado de discutir ou debater sobre isso. Mas o Bolsonaro e o grupo dele tenta isso. Eles estão falando de golpe há meses. Bolsonaro vem falando de golpe há meses. Mesmo antes da eleição ele já falava que se não ganhasse nas urnas eletrônicas fraudadas, né, que ele ia convocar a população porque ele não ia aceitar aquilo. E se ele não ganhar na próxima eleição, ele já fala. Fala abertamente sobre isso, de que não vai aceitar
né, outra decisão que não a vitória dele. Porque senão as urnas estão fraudadas, por isso que eles não quiseram o voto impresso, essas conversas todas. O Mourão disse na época da campanha, né, falou sobre autogolpe, a possibilidade de um autogolpe. Bolsonaro interferiu recentemente aí na cúpula das Forças Armadas porque ele queria fazer com que os militares, né, aderissem à vontade dele, à vontade do governo, e não pode. O próprio ministro da Defesa, né, que foi demitido pelo Bolsonaro, disse em sua carta de despedida que queria preservar, que ele saiu de lá por estar preservando, né, as Forças Armadas como instituição de Estado. Deixou bem claro e bem destacado isso. Preservar as Forças Armadas como instituição de Estado. Ou seja, não instituição de governo. Ou seja, não submissa totalmente aos interesses de um presidente maluco. Que seja qualquer presidente, mas nesse caso um presidente maluco. Que fala abertamente em estado de sítio. Ah, estado de sítio. Estado de sítio nada mais é, galera, do que lei marcial. E se ele conseguir federalizar o comando das polícias militares, implantar o tal estado de sítio ou lei marcial, e aprovar no Congresso coisas como excludente de licitude para os militares sob seu comando fazerem o que quiserem, né, em circunstâncias extremas, como um estado de sítio, e não serão julgados. Aí é mais fácil você incentivar, né, um policial a matar um pai de família nas ruas, porque não vai dar nada para ele. É só dizer que aquele pai de família era um terrorista. E para isso eles também estão criando leis, alterando o projeto de combate ao terrorismo, né, para criminalizar qualquer movimento que discordasse do presidente, considerando os caras como criminosos. É a lei da segurança nacional. O Bolsonaro também está usando para pegar qualquer crítica ao seu governo. E aí você vai lá e cria, no combate ao terrorismo, um novo movimento, alterando a lei, para poder criminalizar de maneira arbitrária qualquer um que discorde, um grupo, um movimento, ou individualmente uma pessoa. Você passaria a ser considerado um terrorista. E aí, sendo terrorista, até a população vai apoiar que o governo te passe de maneira absurda, arbitrária. Quem vai ficar do lado de um terrorista? Quem vai ser contra a prisão ou a morte de um terrorista? Essa é a ideia dos caras. E legalmente eles vão estar parados para acabar com você, se você discordar, porque você passa a ser um terrorista. Eles têm a possibilidade de fazer o que quiserem e não dá nada para eles. Excludente de licitude, leis que amparem as suas ações e o poder, né, da intimidação, da coação. Percebeu? Militar não é criativo. O que eles estão fazendo hoje, o que alguns deles querem fazer hoje, é o mesmo que eles fizeram no passado. Para ter o apoio popular, por exemplo, de parte da opinião pública, para dar uma simulação, né, uma falsa impressão de que é apoio popular, eles precisam do quê? No passado eles utilizaram a imprensa para manipular a opinião pública. Hoje eles utilizam, né, o quarto poder modificado. Seria o quarto poder que no passado era a imprensa, a TV. O quarto poder hoje, 2.0, é a internet. Eles manipulam parte da opinião pública através da internet, fake news, páginas, né, e um monte de baboseira que eles fazem para manipular influenciadores. A religião. A Igreja Católica não tem o mesmo poder que tinha no passado, né, como única religião ali que mandava em tudo. O zumbi tradicional aqui, hoje se apega muito à ideia do pastor. Ele está cheio de pastor apoiando o golpe, apoiando ditadura, né, falando do presidente bem. É a mesma coisa, manipular a opinião pública. Eles estão repetindo os seus passos. Você cria o caos, cria um conflito para justificar uma interferência, uma intervenção nesse caso. É porque você está amparado, tá vendo? Para trazer a ordem diante do caos, eu preciso intervir. E aí é legítimo, né, um processo desse. Tem que intervir, porque senão o caos toma conta. Só que você não se deu conta de que o caos foi criado por eles. A crise foi criada por eles. Então, uma vez criada a crise, justifica-se uma intervenção para trazer, né, a ordem. E aí eles vão administrar essa ordem. A ordem vai ser a deles. Hoje os golpistas falam abertamente de fechar o STF, ou seja, ninguém mais ia preservar a atual Constituição, que impediria as ações deles. Hoje eles falam abertamente de uma nova Assembleia Constituinte, criar uma nova Constituição pelos próprios golpistas, o que iria legalizar todas as ações deles e impedir que eles fossem julgados pelos seus atos. Hoje eles falam abertamente de garantir, né, a segurança nacional contra uma ameaça comunista. Tem muito gado que entende que existe uma ameaça comunista. Existe uma conspiração comunista universal contra o Brasil. Então é normal, eles já estão preparando, inclusive a opinião pública, para isso. Muita gente que estudou o passado entendeu que eles estão planejando para o futuro ou para o presente muito em breve. Tá? E a ideia deles é a mesma, o objetivo é o mesmo, as pessoas são as mesmas.
É a elite do atraso. A mesma elite que derrubou a Dilma e implantou as agendas de reformas, né, que só privilegiou, né, os ricos, os poderosos, os patrões, é a galera por trás agora, que está interessada em ver o Bolsonaro dar um golpe. Eles vão se dar bem, eles vão ficar do lado ganhador. A ideia deles é essa. Elite do atraso. Perceba que o país hoje é um país que está voltando, né, a ser exportador de matéria-prima. Né? E é uma riqueza que fica restrita a poucos. Porque ele detém um monopólio da produção. É um país que voltou a ter miséria. E quanto mais o cidadão é miserável, mais submisso ele se torna, mais fácil de escravizar ele é. A ideia é essa. O desespero por conta da miséria é fazer a pessoa ficar totalmente omissa e submissa. É o que favorece o controle deles. Será que você entendeu? É o que eu quero dizer? Pensa bem um pouquinho sozinho aí, você vai ver que eu não estou tão, né, digamos que em teorias da conspiração assim. O que eles fizeram no passado, eles estão fazendo, aproveitando as circunstâncias agora, né, do nosso tempo moderno, da nossa realidade. Mas a ideia é a mesma, o processo é o mesmo, os objetivos e as pessoas por trás são as mesmas. Talvez o resultado não seja tão simples como eles esperem assim. Tem gente que vai bater de frente, desde o início. A gente já viu o perigo lá atrás. No passado, quando eles deram um golpe, muita gente demorou para reagir. E quando pensaram em reagir, aí eles endureceram ainda mais o regime. Porque aí surgem coisas como o AI-5, que muita gente prega hoje. O AI-5 demorou um pouco para ser implantado. E foi só a partir do AI-5 que a galera entendeu que tinha que reagir. E aí sim surgiram, né, aqueles guerrilheiros que começaram a pegar em armas para se levantar contra o governo. Só após o AI-5, só aí que a galera despertou. Se acontecer hoje, cara, tomara que você já esteja desperto no primeiro dia.